Opa, tudo bem? Agora eu vou começar aqui o desenvolvimento de um plano de ação que eu montei com um proprietário novo, uma fazenda nova, e eu vou fazer não só tudo que eu tenho que fazer dentro da proposta do projeto para eles, mas eu vou fazer como se fosse um manual também. Quero dividir isso com você aqui. Eu estou usando aqui o PowerPoint, que eu vou fazer no modo A4 para impressão, mas que também vai servir para fazer apresentações. Então a gente tem um plano de ação, estou copiando aqui o que foi colocado, fazendo capa, um design, vou pegar aqui uns design, projeto, chama instância Nicolas. Tudo isso aqui vai entrar dentro da parte de descritivo, vou colocar aqui também, que o início desse projeto é novembro de 2020. Aqui a gente tem todo o plano de ação que eu estou colocando, vou colocar aqui em tela cheia. Então o que vai acontecer ao longo de todo esse projeto, que foi discutido com a proposta junto com esse proprietário? Desenvolver o mapa topográfico atual da propriedade, com os descritivos de pastagens, reservas e outras culturas, pontos de aguadas e cálculos de hectares de cada divisão. Essa etapa já está sendo feita e depois disso nós vamos realizar o levantamento atualizado do rebanho com a quantidade de animais para as diferentes categorias, que é o levantamento do estoque atual. Vamos realizar o levantamento de dados dos últimos 3 a 5 anos históricos de índices zootécnicos, performance de rebanho e produtividade da propriedade. Isso que a gente conseguir. Nem sempre é possível conseguir todas essas informações. Tem muitos proprietários que quando eles começam a procurar assessoramento e a gente questiona com eles, eles não têm nada para trás. Tá? Então é um fato. A gente vai tentar levantar dados o que forem possíveis dentro da Casa da Agricultura, dentro de outros lugares. Essa fazenda em particular é uma fazenda no Paraguai, mas ela reflete bem a realidade das fazendas brasileiras e de outros países de região tropical, porque predominam pastagens do tipo tropical e o bovino ele é uma espécie muito similar, com algumas diferenças entre suas raças, mas fisiologicamente muitas coisas são semelhantes. Então esse planejamento ele vai se encaixar para a grande maioria das propriedades que se encontram em regiões tropicais. Então nós vamos fazer o levantamento dos dados e como é no Paraguai, lá nós temos o Senaxa, que ele pode procurar pelo menos o histórico de compras e vendas e com isso eu posso fazer uma involução do inventário e conseguir tentar montar o ano atual, que é o ano de 2020, pegar informações desde o começo do ano, quem sabe o ano de 2019, quem sabe o ano de 2018. São etapas e eu vou seguir exatamente essas etapas ao longo da condução do projeto. Realizar o levantamento atual do manejo de lotes de animais de pastagem, distribuição de carga. Então também, depois que eu tiver o mapa da versão atual pronto, eu vou pegar junto com o proprietário a distribuição de animais, começar a analisar como que está sendo feito o manejo, para ver quais as recomendações que eu posso fazer de curto prazo e, consequentemente, mesmo sem eu estar mexendo na estrutura, mesmo sem estar entrando com estratégias, qualquer outra estratégia de intensificação ou de correção drástica que requer investimento, o que eu posso fazer agora é orientar manejo e principalmente pensando agora, tipo, que época do ano que eu tô, né? Eu tô em novembro, tá começando as chuvas nessa particular região do Brasil e do Paraguai, então eu tenho algumas coisas que eu posso começar a fazer de orientação de distribuição de lotes, de manejo que podem melhorar já a performance, não só das pastagens como dos animais. Então eu vou fazer o levantamento do manejo, distribuição de carga, realizar o levantamento da condição das pastagens e o potencial de utilização, tanto com visita em loco, como também com a necessidade de a pessoa pode me passar fotos, pode fazer uma filmagem de cada setor daqueles lá, e eu tenho uma ideia de como que está indo. Vou avaliar o atual sistema pecuário em andamento, então eu vou fazer, o que esse proprietário está fazendo? Ele está fazendo cria, ele está fazendo recria, ele está fazendo engorda, ele está fazendo o ciclo completo, ele é um produtor de genética. Eu vou avaliar esse sistema pecuário dele, como que ele está encaixado dentro da propriedade, com os índices que ele tem, com a capacidade de performance que esse sistema tem, avaliando então a capacidade produtiva e o potencial retorno econômico, financeiro desse sistema. Depois eu vou fazer uma análise comparativa dos diferentes sistemas de produção pecuários que podem ser explorados na propriedade. Então agora, comparando com o que ele está fazendo, eu vou discorrer sobre todas as outras análises. Olha, se você for para tal atividade ou se você for para outra tal atividade, dentro do potencial da tua empresa, no caso que é a terra, que é a propriedade, aonde ele pode chegar, as perspectivas produtivas e financeiras de cada um desses sistemas,
comparando com o atual modelo. E daí o próximo passo é definir junto ao proprietário qual sistema pecuário será adotado, aplicável na realidade da empresa. Então a gente olhou como ele está, a gente olhou se a gente comparou com os outros sistemas, a gente se reuniu e decidiu qual seria o melhor rumo para aquela empresa. Então nós vamos definir junto com ele e começar a traçar o caminho para chegar nesse sistema, ou mesmo que ele já esteja no sistema que a gente considere junto com o proprietário mais vantajoso, quais são as estratégias que podem ser aplicadas para melhorar mais ainda a performance. Vamos definir também junto com o proprietário metas produtivas e financeiras, isso é extremamente importante, porque realmente empresas que progridem são empresas que estão focadas no resultado. Se o proprietário, se o produtor rural, ele não tiver completamente focado nas metas produtivas e metas financeiras, se ele não olhar aquele indicador, ele vai estar se conformando com qualquer resultado que ele tem e pode estar sendo enganado, às vezes, por uma performance baixa, mas uma performance que seja positiva, e ele se dá por satisfeito e a propriedade dele tem um potencial muito, mas muito maior do que isso. Então nós vamos definir essas metas junto com o proprietário, vamos realizar um planejamento de investimento em alterações de infraestrutura. Quando eu falo isso, são cercas e subdivisões em setores de manejo. Fatalmente, a grande maioria das fazendas que a gente pega para planejar, que eu pego para dar consultoria, elas precisam fazer isso, elas têm erro na sua estrutura e, consequentemente, esse erro na sua estrutura, ele leva a erro de manejo, compromete o potencial das fazendas. Então eu vou fazer um plano de investimento, isso não tem que ser montado tudo de uma vez, eu não sei se vai ter que ser feito 1, 2 cercas ou desmanchar uma eventual cerca que tem. A ideia nossa sempre é setorizar toda essa propriedade para que a gente possa ter o melhor manejo e, consequentemente, a melhor capacidade de lotação e performance. Então isso vai ser feito um plano de investimento gradativo, cada proprietário vai ter a sua realidade de capacidade de investimento e de realização de transformação. Junto também, próximo passo, estabelecer um cronograma anual de atividades, que é um calendário anual. Eu vou definir o que vai acontecer mês a mês ao longo do ano para aquele sistema de produção que foi proposto como sendo o sistema de produção ideal. Então nós vamos definir esse calendário, nós vamos colocar esse calendário em prática junto com o proprietário, junto com a equipe dele, e vamos mensalmente também cobrar se eles estão realizando aquelas tarefas. O próximo passo é orientar e supervisionar o manejo de pastagens e controle da taxa de lotação. Então agora, depois que a gente definiu todas essas etapas de planejamento, eu vou começar efetivamente a ajudar no manejo, acompanhando esse manejo de pasto, supervisionando o manejo de pasto e periodicamente controlando taxa de lotação. Isso daí é uma coisa que muito poucas pessoas fazem, e controlar a taxa de lotação é fundamental, porque a partir do momento em que o proprietário e a sua equipe eles aprendem a olhar para o pasto, eles aprendem a ler, eles aprendem a calcular a taxa de lotação, não só a gente começa a criar um histórico do potencial de cada pasto ou de cada setor, como que a gente também vai evitar o erro de manejo e, consequentemente, evitar a degradação das pastagens. Então isso daqui é uma coisa que eu dou muita ênfase, periodicamente junto com o proprietário, mesmo que ele já tenha entendido, a gente vai fazendo sempre ajustes finos com o proprietário e com a equipe dele. O próximo passo é orientar o manejo nutricional e a compra de insumos e suplementos adequados para as diferentes categorias e épocas do ano, vislumbrando maior retorno em ganho de peso e custo-benefício econômico. Então a gente vai aqui, principalmente fugir da propaganda maciça que existe no mercado, no marketing das empresas, que ficam inventando moda, os vendedores que ficam empurrando coisas não necessárias para esses produtores rurais. Nós vamos ver o que realmente é necessário na parte de insumos nutricionais para cada categoria, para cada região, e orientar esse produtor a como comprar, a como verificar a qualidade, como ter o melhor performance na nutrição. É extremamente importante a gente ter muita atenção na parte da nutrição, porque a nutrição é um dos principais centros de custo da maioria das fazendas, e que ela vai variar de 18% até 25% do custeio total. Se a gente tirar a compra de animais e folha de pagamento, a mais alto centro de custo que existe normalmente é a nutrição. Então, por ser um centro de custo tão impactante no global financeiro da propriedade, nós não podemos correr o risco de gastar dinheiro errado, de fazer qualquer desperdício errado. Vou orientar também isso daí. Vou realizar também o próximo passo, o planejamento da farmácia veterinária, a indicação de medicamentos a serem utilizados no rebanho e o estoque mínimo. Também tem muito erro, muito desperdício, muito gasto com o que não é necessário, e muitas vezes também estão usando produtos errados que não estão sendo efetivos. Ontem mesmo,
numa reunião de um grupo que eu faço mentoria, um dos participantes, até um veterinário, ele colocou lá uma proposta para manejo de bezerros na fase de cria, e tinha muita coisa lá que não precisava, e a gente entrou na discussão e eu falei, olha, na minha opinião, técnica, lógico, embasada, e expliquei, não precisa disso, disso, e a gente reduziu muito. Então, eu vejo muito erro errado em relação ao planejamento sanitário. Eu vou orientar a farmácia veterinária, quais medicamentos vão ser utilizados, e vamos treinar o pessoal de campo, vamos treinar o proprietário, para que realmente só use o que for eficaz, eficiente e necessário. O próximo passo é fazer um plano sanitário do rebanho para época e categorias animais. Então, muito mais do que escolher medicamentos que vão ser utilizados nas fazendas, nós vamos criar um calendário sanitário e orientar esse calendário sanitário. Vamos orientar o manejo reprodutivo quando aplicável em fazendas que trabalham com o sistema de cria e como funciona o planejamento da estação de monta para ter o melhor resultado em cima da reprodução, ter eficiência máxima reprodutiva. O outro passo é orientar o diagnóstico genético do rebanho para a seleção de animais com biotipo adaptado precoce também. Muita gente erra, principalmente o pessoal que está envolvido em genética ou o pessoal que está envolvido em cria, quando compra reprodutores ou sêmen, ou até mesmo selecionando suas próprias matrizes, um biotipo animal que não é o biotipo animal adequado para o sistema de produção. A maioria das propriedades que eu trabalho são sistemas pastoris, basicamente são a pastos que não usam grande intensificação nutricional, e aí a gente precisa de ter um biotipo adequado para esse tipo de sistema de produção para ter performance. Não adianta nada o cara comprar propaganda de que aquele animal é o bababá do catálogo, vem um vendedor ali, enche a cabeça dele, e as crias desse produto não vão ser crias eficientes para que o seu sistema de produção tenha performance. E depois isso daí foi um investimento feito errado e as consequências vão ser drásticas a médio e longo prazo. Outra parte é organizar um sistema de coleta e controle de informações do rebanho, que vem desde o campo, né? Como que o peão está construindo, coletando essa informação e qual informação ser coletada, sempre lembrando que tem que ser o básico. Um dos erros que eu vejo é o excesso de informação sendo coletada, produzida e que não é analisada. Se você não vai analisar, se você não tem um software, se você não tem uma planilha estruturada, se você não tem tempo para ter um relatório na sua frente, o piloto, o dono da fazenda, ele é como um piloto, ele não tem que ficar ele digitando na planilha, ele precisa de um relatório eficaz. Então nós precisamos planejar qual a informação que é a informação necessária e como que nós vamos analisar ela. Então eu vou planejar todo esse sistema de coleta de informações que vem do campo até o escritório para que a gente tenha relatórios eficientes. Eu vou orientar também na realização de orçamentos e compra de insumos, onde que eu vejo também muito erro nas propriedades, é o pessoal realizando compras de emergência ou compras de coisas não necessárias, ou cotações ali muito regionais, ou aquele costume de compra ali na loja do João, marca na loja do João, e isso custa muito caro. Quando a gente começa a fazer cotações a âmbitos estaduais, a âmbitos nacionais, a gente diminui muito o custeio e isso daí vai trazer o que? Lucratividade maior para a propriedade. Então eu vou orientar o que comprar, quando comprar e como comprar os insumos, até ajudando já a passar dentro de todo o pool de clientes que a gente tem, como que ele pode estar comprando junto com esse pessoal e quais as lojas que está fazendo melhores orçamentos. A gente vê isso daí muito impactante na parte de nutrição, onde eu derrubo orçamentos drasticamente quando a gente começa a fazer volume, e também na parte até de protocolos. Só um exemplo, protocolos de IATF, que hoje está amplamente sendo utilizado em sistemas de cria. Atualmente, para a época que eu estou gravando esse vídeo, protocolos que o pessoal chega a estar pagando 20, 25 reais, a gente está comprando o mesmo protocolo com a mesma eficácia por 13 reais. Então por quê? Porque a gente se deu o trabalho de fazer cotação, a gente se deu o trabalho de organizar um grupo, a gente se deu o trabalho de buscar lojas e vendedores que estão sendo competitivos nessa área. Uma outra parte que nós vamos também fazer, por fim, organizar relatórios mensais padronizados, que é o balanço mensal, aonde pegar toda aquela informação que saiu do escritório, do campo para o escritório, como transformar essa informação em relatórios padronizados, o que é o mínimo mensal que eu preciso de ter informação e com consistência e com disciplina. E por fim, o objetivo junto dessa propriedade ou de qualquer propriedade que eu estou criando um plano de ação é implantar um sistema de análise global de eficiência produtiva, econômica e financeira. Então olha lá a proposta, ter na consolidação do fim do ano, junto com aquele proprietário, dados que vão mostrar o cálculo da produção de arroba por área, no caso o indicador arroba por hectare por ano, podia ser quilos dependendo do país ou da região, mas isso daqui vai indicar a capacidade produtiva
da propriedade, o cálculo da lucratividade por área, que nós vamos ver o reais por hectare por ano, também é extremamente importante, que vai me permitir comparar a exploração pecuária em rentabilidade com qualquer outra oportunidade de exploração da terra. Poxa, quanto que estaria dando de lucro a soja, o milho, o eucalipto, a cana ou qualquer outra cultura, e a gente vai poder comparar efetivamente se aquilo que eu tô, se a pecuária que a gente está explorando, ela está sendo a melhor escolha. Vou calcular também o custo da arroba produzida, vou calcular o custeio por cabeça anual, fazer análise de despesas por centros de custo. Isso daí é uma coisa bastante importante. Quando a gente começa a ter um controle financeiro mais fino, a gente começa a saber efetivamente quanto que foi gasto com cada centro de custo, com funcionários, com reprodução, com sanidade, com manutenção geral e tudo, com implementos, com máquinas, automóveis. Você começa a segmentar suas despesas em centros de custos, e a partir de que você consegue olhar desse jeito, você tem muito mais eficácia no controle. E por final a gente vai conseguir também calcular a rentabilidade sobre o patrimônio imobilizado, que esse é o creme da análise. É você falar assim, poxa, eu tenho tanto de capital empatado nessa empresa e quanto que ela está me rendendo por ano. Eu podia, se eu fosse um investidor, tirar o dinheiro dessa atividade e colocar na atividade B, na atividade C, na atividade D. E a gente vai comparar com outras opções de investimento, até com o mercado financeiro. Isso daí são para, no caso, pessoas profissionais que querem olhar realmente o retorno do investimento que ele está impactando na pecuária e não simplesmente estar ali só por causa de um estilo de vida. Então isso daqui é um começo de um projeto que eu estou fazendo, é um plano de ação que eu estou configurando aqui, vou fazer isso para essa propriedade, para esse produtor. Eu estou começando agora, né? Nós estamos na parte 0, que é desenvolver um mapa topográfico, e ao longo das próximas semanas eu vou ter tudo isso daqui montado. Lógico que algumas coisas aqui são propostas que depois que eu montei a parte inicial de planejamento, ela é uma questão de execução, é uma questão de continuidade para poder realizar as últimas partes aqui. Mas isso daqui é uma visão profissional de como realizar diagnóstico e planejamento de uma empresa pecuária. É basicamente o que eu faço com os meus clientes, orientando as empresas dele, e o que eu ensino no meu curso, na minha mentoria, no meu treinamento, em que os participantes passam 12 meses aprendendo a fazer esse tipo de rotina, acompanham junto comigo esse desenvolvimento desse tipo de rotina, não só de uma propriedade, de várias propriedades, e também acompanham as minhas visitas periódicas nas propriedades que eu faço. Então é muito legal estar montando isso daqui, não só discutir sobre esse assunto, mas assim, efetivamente colocar esse projeto aqui, olha lá, ó, num PowerPoint que eu vou imprimir e entregar, né? Nesse PowerPoint vai virar um relatório, já está formatado por formato A4, vai virar um relatório que vai ser entregue para um produtor que nos contratou para analisar a empresa dele para ter o máximo de eficácia.